Honoka, um típico estudante do ensino médio, acredita que nunca terá uma namorada porque não é legal, rico ou inteligente, assim como meu amigo. No entanto, sua vida dá uma reviravolta quando ele descobre magia e monstros. Surpreendentemente, ele tem a chance de namorar a garota mais bonita da escola, Ayaka, que por acaso é filha do diretor. Então, nosso protagonista quer realizar suas fantasias escolares. A única conexão de Honoka com Ayaka é que eles pegam o mesmo ônibus e sentam-se um ao lado do outro na aula. Apesar da proximidade, eles nunca conversaram e parece que habitam mundos diferentes, com todos gravitando em direção a Ayaka e Honoka se sentindo quase invisível. Um dia, Honoka acidentalmente deixa cair sua borracha e Ayaka gentilmente a pega pra ele. No entanto, esse gesto não agrada ao fã-clube de Ayaka. Eles tiram Honoka da sala de aula, o empurram para o chão e começam a espancá-lo. Eles o avisam para não deixar Ayaka fazer nada por ele novamente. Depois de enfrentar uma surra, Honoka vai ao escritório do professor para seu dever do dia. No entanto, uma garota se aproxima dele e pega os papéis de sua mão. Embora isso possa parecer o começo de um anime de romance, não é. Ela é apenas um membro do grupo de Ayaka, e quer manter Honoka longe de Ayaka, que também está de plantão. No final, os dias escolares de Honoka frequentemente giram em torno de ser um personagem secundário na história de Ayaka. Um dia, após as aulas, Honoka desce para levar o lixo e reflete sobre o significado de sua vida. Enquanto faz isso, ele nota um brinquedo de coelho com aparência sinistra no lixo e decide investigar. No ventre do brinquedo, ele encontra uma nota prevendo tempo limpo, mas alertando sobre a possibilidade de alguns prédios da escola caírem. Inicialmente, ele descarta isso como uma brincadeira infantil, mas fica chocado quando uma sombra enorme aparece, revelando a torre do relógio da escola desmoronando. Naquele momento, ele contempla se será transportado para outro mundo como um herói cercado por belas garotas. Tristemente, ele reflete sobre nunca ter sequer segurado a mão de uma garota em sua vida atual. O prédio desaba em cima dele, aparentemente encerrando este anime. Mas no entanto, quando ele abre os olhos, encontra-se nos braços de Ayaka, que está vestida como uma bruxa. Em pânico, Ayaka o avisa para parar de se mover ou ele pode cair. Confuso, ele olha para baixo e vê que estão parados no ar sobre uma vassoura. À distância, uma garota com orelhas de gato especula se Ayaka é uma bruxa de oficina, e então convoca dois grandes soldados de brinquedo com armadura de coelho para atacar. Ayaka rapidamente lança Honoka no ar, desvia do ataque, incinera os brinquedos com um feitiço de fogo e pega Honoka graciosamente, proporcionando-lhe uma experiência mágica e inesperada de perto. Os soldados de brinquedo coelho se levantam novamente e avançam diretamente contra eles com espadas. Ayaka responde lançando bolas de fogo neles e depois entra em combate corpo a corpo usando sua vassoura e feitiços. Apesar do conselho de Ayaka para ficar perto, Honoka, sendo o tolo que é, faz o contrário. Ele se vira para ver uma garota com orelhas de gato acenando para ele de trás do prédio, instigando-o a ir até lá para a segurança. Pensando que a garota com orelhas de gato é amiga de Ayaka, Honoka começa a correr em direção a ela, apenas para se ver cercado por um exército de soldados de brinquedo. Eles rapidamente o imobilizam, e um soldado com um machado se aproxima, pronto para torná-lo o sucessor de Nick quase sem cabeça, no próximo filme de Harry Potter. Honoka se pergunta se é tudo um sonho, mas Ayaka entra em cena, incendiando os soldados e salvando-o como a verdadeira protagonista que ela deveria ter sido. Ainda convencido de que é um sonho, Honoka tenta impressionar Ayaka dizendo que ela parece bonita até em seus sonhos, duvidando que ela lhe daria um segundo do seu tempo para salvá-lo como um híbrido de Sailor Moon e Harry Potter. Ayaka assegura-lhe que é sua missão protegê-lo e que ele não deve se preocupar. Quando Honoka pergunta por quê, Ayaka responde que ele é sua princesa. Essa revelação faz Honoka questionar seu gênero, mas Ayaka brinca lembrando-o de que ainda existem apenas 2 gêneros por enquanto. Ayaka insiste em protegê-lo, mas ele nota que parte do cabelo dela está pegando fogo. Preocupado por ser a razão de ela estar machucada, ele pergunta por que ela o protegeu, culpando-se por ser tolo e cair em uma armadilha, apesar do aviso dela para ficar perto. Ele admite que é culpa dele que o cabelo dela tenha queimado, considerando isso um presente de Deus. No entanto, ele para no meio da frase, percebendo que inadvertidamente se tornou um pervertido, e começou a bajulá-la. Apesar de anos sendo intimidado pelos admiradores de Ayaka, ele se vê involuntariamente juntando-se ao lado sombrio. Enquanto reflete sobre sua decepção consigo mesmo, ele percebe um dos soldados de brinquedo se levantando para atacar Ayaka por trás. Honoka pula na frente de Ayaka, pensando que é um Batman, mas levando um golpe ele mesmo, esperando parecer legal e dizer que seu corpo se moveu sozinho. Comentem, pessoal, que tipo de Batman ele é. No entanto, ele desmaia antes de dizer sua fala. Ayaka, ao vê-lo se machucar, se aproxima e lhe dá um abraço suave. Notando a suavidade do abraço, é intencional. Agora entendo por que meu Batman cai de repente. É claro que Ayaka fica irritada ao vê-lo machucado. Ela se arrepende de não ter transformado os soldados de brinquedo em cinzas inicialmente e decide se levantar, usando seu feitiço supremo, Million Clover. Com uma explosão massiva de elemento fogo, ela aniquila completamente todos os inimigos. Mais tarde naquela tarde, Honoka acorda no quarto privado de Ayaka na escola. Ayaka assegura a ele que não foi um sonho e promete explicar tudo outro dia. Eles caminham de volta para casa juntos e Ayaka compartilha que, por enquanto, tudo o que ele precisa saber é que é seu dever protegê-lo porque ele é seu mestre. Confuso com essa declaração, Honoka decide caminhar ao lado dela em silêncio, e eles não falam por algum tempo. Alguns dias depois tudo parece bem e voltou ao normal.
No entanto, desta vez, em vez de ser um personagem de fundo, Honoka começa a atrair ciúmes e ódio dos outros. Essa mudança ocorre quando Ayaka decide sentar-se ao lado dele no ônibus matinal para a escola. Enquanto caminham juntos para a aula, Honoka sente os olhares hostis e teme por sua segurança se ficar perto de Ayaka por mais tempo. Ele finge ter problemas de estômago e corre para fora, apenas para ser pego pelo grupo de valentões. Os valentões o agarram pela gola, instruindo-o a saber seu lugar, e se preparam para espancá-lo. Em uma reviravolta surpreendente, Ayaka intervém. Ela habilmente faz um laço com a gravata de Honoka e declara que queimará qualquer um que tentar machucá-lo novamente, pondo fim ao bullying. Mais tarde naquela tarde, durante o almoço, Ayaka se senta com Honoka e algumas garotas do seu fã-clube. Ela o alimenta com as próprias mãos, mencionando orgulhosamente que ela mesma fez a comida. Embora Honoka se sinta feliz com esse tratamento especial, ele não consegue se livrar da sensação de ser indesejado entre as outras 20 garotas ao seu redor. Acreditando que está arruinando a diversão delas, ele se levanta e declara que vai embora para comer sozinho antes de sair correndo. Ao ouvir isso, Ayaka fica com raiva e incendeia o almoço de todos, olhando-os de cima. Por outro lado, Honoka sente remorso por ter sido rude com ela e dá uma volta pelo pátio onde o prédio caiu. Ele percebe que tudo parece estar de volta ao normal, sem danos aparentes. Nesse momento, Honoka se vira e vê a garota com orelhas de gato ao seu lado. Ela revela que o prédio caindo foi apenas uma ilusão e afirma que finalmente confirmou que ele é um indivíduo sem poderes. Em outras palavras, ela está chamando-o de inútil. Chegando até ele sem ser notada, ela se aproxima enquanto se transforma em sua roupa de bruxa e se apresenta como Tampopo das bruxas da torre. Ela declara sua intenção de sequestrá-lo e chama seus soldados. No entanto, Ayaka chega no meio da situação e leva Honoka com ela, interrompendo os planos de Tampopo. Tampopo diz que estava esperando Ayaka chegar e então ordena que seu exército de soldados de brinquedo os ataque. Desta vez, são mais do que alguns soldados de brinquedo normais, e todos atravessam Ayaka com lanças e espadas de todos os lados. Após o confronto, Honoka abre os olhos no chão e percebe Ayaka cobrindo-o com mais feridas do que ele pode contar. Ela pergunta se ele está bem, e ele se pergunta como ela ainda está viva. Sentindo-se culpado por ser fraco, ele expressa tristeza e promete acreditar nela. Ele sugere chamar uma ambulância, mas Ayaka, afirmando ser feita de fogo, o tranquiliza e diz para ele fechar os olhos e ficar onde está. Usando sua magia, Ayaka lança todos os soldados pelos ares e os queima até virarem cinzas. Ela se aproxima de Tampopo segurando Honoka em seus braços como uma princesa. Ayaka ameaça Tampopo, dizendo que vai assar sua bunda peluda, e a atinge com um poderoso feitiço de fogo. No entanto, Tampopo consegue chamar seus soldados e escapa por pouco com a bunda em chamas. Depois disso, Ayaka diz a Honoka para abrir os olhos e, para sua surpresa, tudo está de volta ao normal, limpo e claro, sem nenhum dano. Com isso, ambos voltam para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola deles, e surpresa, não são outros senão Tampopo e suas colegas bruxas da torre. Alguns dias se passam e Honoka continua pedindo a Ayaka para contar a verdade sobre toda essa coisa de feitiçaria e por que ele está sendo alvo de Tampopo e das outras. Uma manhã, ele decide perguntar insistentemente até que ela lhe conte. Observando que Ayaka não pegou o mesmo ônibus que ele naquele dia, ele desce na entrada da escola, troca de sapatos e caminha pela sala de aula, apenas para encontrar Ayaka tendo interações intensas com os novos alunos. Confuso, ele olha para o quadro da classe e percebe que está, na verdade, no clube da sociedade de tortura. Em vez de questionar por que um clube assim existe na escola, ele pergunta a Ayaka como ele acabou lá e por quê. Ayaka revela que lançou um feitiço nele para que ele fosse inconscientemente até lá, em vez de para a sala de aula deles, para que pudessem se encontrar. Depois, ela se vira para as garotas amarradas e declara que isso é uma caça às bruxas. Ela explica que decidiu se livrar delas porque poderiam ser uma ameaça para ele. Perguntando-se se isso é verdade, Honoka olha para elas lutando por suas vidas. Ele pede a Ayaka para pelo menos remover as mordaças de suas bocas para que possam falar, e a Ayaka concorda. Ela revela que queria acabar com elas cedo, mas uma delas escapou, então usou as outras como isca para atraí-la. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que eles estão atrás dele. Tampopo responde que não é surpresa que a senhorita certinha não tenha contado nada a ele, e afirma diretamente que ela está atrás do corpo dele, particularmente da coisa branca dentro dele. Ao ouvir isso, Honoka começa a corar, sem saber se ouviu corretamente. No entanto, Ayaka diz para ele não levar tudo o que seus inimigos dizem ao pé da letra. Tampopo questiona se eles deveriam ser tão despreocupados, já que ainda não capturaram o último membro. Nesse momento, algum tipo de líquido preto viscoso começa a pingar do teto, logo engolfando os dois por dentro. Do líquido viscoso, Mei emerge e liberta seus amigos. Depois disso, ela sequestra Honoka e atravessa o chão, levando-o para a sala abaixo deles. Ela deixa seus 4 amigos para lidar com Ayaka. Mei começa a se deleitar com sua fuga bem-sucedida com seu alvo, mas esquece que é mais uma vilã menor e alívio cômico do que a principal antagonista da trama. Ayaka destrói o chão, e enquanto as outras 4 bruxas estão derrotadas no chão, ela desce e se aproxima de Mei. No entanto, Mei a avisa para ir devagar, ameaçando fazer seu lobo de estimação morder o pescoço de Honoka se Ayaka não parar. Ayaka o tranquiliza, dizendo que lidará com a mulher rapidamente, mas Mei, com Honoka como refém, se levanta.
Mei faz seu animal de estimação morder o pescoço de Honoka para ameaçar Ayaka. Em vez de se assustar, Ayaka incendeia Mei, chuta-a para longe e permite que Honoka escape. Surpreendentemente, o pescoço de Honoka está ileso, enquanto a ferida da mordida do lobo aparece no pescoço de Ayaka. Ao presenciar isso, Mei foge e suas amigas recuam. Mais tarde naquela tarde, Honoka abre os olhos na sala de aula de Ayaka e percebe que ela está usando um cachecol em volta do pescoço no meio do verão. Ela pede desculpas a ele, explicando que queria que ele vivesse uma vida normal e pacífica. No entanto, se as coisas continuarem como estão, ele continuará sendo alvo das bruxas da torre. Ayaka sugere que, para restaurar sua vida normal, eles mesmos devem agir e derrotar o mentor por trás de tudo isso. O único problema é que ela não sabe quem é o mentor. Ouvindo tudo isso, Honoka reflete sobre a situação e percebe que é culpa dele que Ayaka se machucou e está escondendo o ferimento com um cachecol. Ele pede para ela contar tudo e torná-lo seu aprendiz, porque ele não quer que ela lute sozinha mais. Enquanto isso, dentro de uma cafeteria e confeitaria, a diretora da escola e mãe de Ayaka, Kasne, encontra-se com sua antiga rival e vilã, Cronoir. Após curtos 130 anos, Cronoir informa que descobriu que os alunos de Medusa arranjaram uma briga com seu pessoal e sugere que ela talvez queira se juntar à diversão. Mais tarde, naquele fim de semana, Honoka recebe uma ligação de Ayaka para encontrá-la do lado de fora. Pensando que pode ser um encontro, na verdade, ela está prestes a revelar a verdade sobre as bruxas e tudo mais, como ele havia pedido. Ela menciona que eles irão para a escola, mas no caminho fazem uma parada em uma loja de alimentos. Enquanto caminham para o destino, Ayaka conta a ele uma história sobre bruxas, e explica que existem dois tipos neste mundo, as bruxas de oficina e as bruxas de torre. As bruxas de oficina são as protetoras do mundo, criando oficinas em lugares onde as pessoas se reúnem para construir cidades. O trabalho delas é garantir que a magia não seja usada para o mal, abrindo oficinas em diferentes setores e vivendo lá. Daí o nome bruxas de oficina. Por outro lado, as bruxas da torre são indivíduos egoístas que não obedecem a nenhuma lei. Elas usam magia para ganho pessoal e frequentemente causam dano aos outros. Ayaka adverte que, se ele caísse nas mãos delas, o mundo chegaria ao fim e todos morreriam. Após essa conversa, eles entram na loja de alimentos para descansar. Depois de pedir a comida, uma das garçonetes começa a falar com Ayaka em um tom agudo. Ayaka continua olhando para ela com raiva, mas escuta tudo o que ela diz. A garçonete revela que Cronoir está na cidade e mais bruxas da torre estão chegando. Honoka percebe que a garota é, na verdade, a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles, e também uma bruxa de oficina como Ayaka. Assim que Ayaka termina sua bebida, eles saem e vão para um shopping comprar algumas roupas. Enquanto espera Ayaka terminar suas compras, Honoka nota uma garota fofa ajudando uma criança perdida. Ele se aproxima dela e a garota olha para ele, pegando suas anotações para confirmar que ele é o mesmo cara das fotos. No entanto, ela de repente junta a criança perdida como um NPC e pula sobre Honoka com uma espada, revelando-se uma bruxa da torre. As amigas dela se juntam e atacam Ayaka. Ayaka responde incendiando-as e saltando para salvar seu príncipe. Uma das bruxas da torre usa uma técnica de arma ao estilo americano, atirando neles com uma pistola. Em resposta, Ayaka utiliza uma técnica de capa à prova de balas ao estilo Batman, desviando todas as balas. Depois disso, ela se levanta e executa o ataque de pistola de fogo do Ace, derrotando seus adversários queimados. Com isso, Ayaka se aproxima deles, carregando seu garoto princesa nos braços, e deixa as bruxas da torre derrotadas escaparem como o Agente 07. Depois de terminarem seus assuntos no shopping, eles continuam caminhando para a escola. Honoka pede desculpas a Ayaka por envolvê-la em todos esses problemas. Ele sugere que talvez seja melhor selá-lo ou trancá-lo, mas Ayaka o tranquiliza para não se preocupar com essas coisas, e que ela o protegerá para sempre. Ela o incentiva a se esforçar nas lições, porque ser seu aprendiz não será fácil. Ao ouvir isso, Honoka fica feliz e decide se tornar mais forte. Eventualmente, eles chegam à escola e Ayaka revela que a escola é, na verdade, uma das oficinas. Ela o leva ao escritório da diretora e o apresenta à sua mãe, Kasane. Kasane repreende Ayaka por quebrar coisas no shopping, questionando o valor de uma bruxa de oficina que destrói a propriedade dos outros. No entanto, ela então informa Honoka que é costume na oficina que as bruxas apresentem seus aprendizes ao mestre no primeiro dia, e é por isso que Ayaka o trouxe ali. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para um treinamento, e no caminho, eles são emboscados por Tampopo e sua equipe Rocket. Ayaka pergunta se é uma boa ideia atacá-la, já que ela é praticamente invencível, mas Tampopo insiste em ir com uma formação de ataque rápido, avançando diretamente contra Ayaka sem estratégia. Ayaka diz a Honoka para observar de perto e então, sem esforço, manda os atacantes voando, lembrando seus equivalentes de Pokémon subindo aos céus. Infelizmente, Honoka parece não aprender nada com este encontro. Após a confrontação, eles retornam à escola e Honoka abre seu armário apenas para ser inundado por um tsunami de ameaças de morte e cartas de ódio. Alguém até jogou uma boneca voodoo morta dele lá dentro. Ayaka observa que deve ser obra dos seus admiradores e o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois eles não o machucarão mais. No entanto, apesar da garantia dela, ele consegue sentir claramente os olhares de ódio de todos ao seu redor.
Ainda assim, ele consegue sentar-se ao lado dela, ser ensinado por ela para os exames, ser emparelhado com ela durante os esportes e até ir para a casa da escola com a princesa que todos admiram. Depois da escola, Honoka se prepara para praticar um pouco de magia, mas Ayaka caminha com ele até a estação de ônibus e sugere fazer uma pausa hoje, sabendo o quão cansado ele está. Eles embarcam no ônibus para ir para casa, e no caminho, Ayaka nota um peixe mágico voando na frente dela. Quando ela olha para o destino do ônibus, ele muda da próxima parada para beco sem saída. Alarmada, Ayaka se levanta e se vira para encontrar Cronoir sentada no banco de trás. O ônibus inteiro está vazio, e até o motorista se foi, com o ônibus agora funcionando com a magia de Ayaka. Ayaka instrui Honoka a ficar parado e enfrenta Cronoir, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoir interrompe seus movimentos usando sua ditadura mágica. Cronoir então usa um feitiço poderoso em Ayaka, mas para sua surpresa, não há nenhum arranhão em Ayaka. Honoka, sem saber da força de Ayaka, idiotamente se coloca na frente dela, como se estivesse a defendendo. Cronoir olha para a tentativa tola de Honoka e elogia sua estupidez, dizendo que não importa quantas vezes alguém tente matar Ayaka, não conseguirão feri-la. Ela então caminha para frente e casualmente esfaqueia Honoka no estômago. Honoka cai de joelhos e começa a chorar, mas Cronoir o instrui a parar de agir como se estivesse doendo e a se levantar. Confuso, Honoka se pergunta o que ela está dizendo, mas então percebe que realmente não dói e seu corpo está ileso. Nesse momento, Ayaka cai no chão e Honoka percebe que ela está sangrando do mesmo lugar onde ele foi esfaqueado. Cronoeira explica que isso se deve a uma habilidade especial chamada transferência de dano, que faz com que qualquer ferimento nele seja transferido para ela, desde que estejam próximos um do outro. Ela esclarece ainda que essa habilidade vem de um contrato que ela assinou com ele, permitindo-lhe usar o poder dentro dele para se tornar uma bruxa invencível. No entanto, em troca, ela deve protegê-lo de todo o mal. Cronoir então diz a Honoka que se ele quiser salvar Ayaka, precisa simplesmente dar a ela mais do seu poder, referindo-se ao espírito dentro dele. É mais parecido com a raposa de 9 caudas em Naruto. Ela lhe dá um doce mágico e instrui-o a engoli-lo se quiser liberar seu verdadeiro poder. No entanto, ela tenta forçá-lo a engolir ela mesma. Ayaka, não querendo deixar um pervertido suspeito roubar seu primeiro beijo de seu bichinho, libera uma explosão de chamas verdes, fazendo Cronoir recuar. Depois disso, Cronoir diz a Honoka que por um tempo ela se transformará em algo que não é e tomará um pouco de magia dele. Em uma explosão de chamas verdes e poder semelhante a um dragão, Ayaka se transforma na versão mais poderosa de si mesma, dominando Cronoir instantaneamente. Ela atravessa a barreira de Cronoir junto com sua garganta, forçando Cronoir a recuar e deixá-los para trás no ponto de ônibus. Honoka acorda primeiro, percebendo que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não está acordando. Preocupado, ele a leva ao hospital, onde a enfermeira o tranquiliza dizendo que ela está apenas cansada e acordará em breve. Depois disso, Honoka volta para casa e percebe um doce embrulhado dentro do seu bolso. Ele percebe que é o orbe mágico que Cronoir estava tentando fazer com que ele engolisse. Decidindo mantê-lo escondido de Ayaka, ele o coloca dentro de sua gaveta, pensando que pode ser útil no futuro. Ele também reflete sobre o que Cronoir disse a respeito de Ayaka fazer um contrato com ele, perguntando-se se isso significa que ele a conhecia antes de encontrá-la na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva todo o ginásio para o treino deles. Ela fornece a Honoka seu próprio equipamento de aula de bruxo e começa a explicar suas características. Ela o instrui a tentar pular alto, e para sua surpresa, ele se sente muito mais leve e consegue pular quase tão alto quanto o teto do ginásio. Após o salto, ela o pega no estilo princesa, enquanto ele desce e então diz para ele tentar levantá-la da mesma forma. Honoka fica surpreso ao descobrir que ela é realmente leve, e ela explica que usar a capa torna seus corpos leves. Em seguida, ela estende a mão direita para a frente, torce um pouco o pulso, e uma vassoura mágica aparece em suas mãos. Ela diz a ele que as vassouras estão guardadas dentro das capas e podem ser invocadas fazendo o gesto. Honoka tenta fazer o mesmo, mas só consegue invocar sua decepção quando não consegue tirar a vassoura. Nesse momento, o alarme de Ayaka toca e ela diz que o tempo deles acabou. De repente, muitos estudantes abrem a porta e entram para a prática. Honoka começa a entrar em pânico, dizendo a Ayaka que eles deveriam se esconder ou os outros os veriam nessas roupas estranhas. Para sua surpresa, ninguém presta atenção nele, e ele se pergunta se ficou tão transparente que ninguém se dá ao trabalho de olhar para ele. Ayaka explica que é graças aos mantos que estão usando que tem um encanto que impede os outros de notá-los. As pessoas também os evitam subconscientemente ao caminhar. Depois disso, eles saem e Ayaka pergunta a Honoka se ele tem medo de altura. Ela então o agarra, monta em sua vassoura e os leva para bem alto no céu. Ela explica que eles vão praticar voar assim até que ele consiga tirar sua vassoura. Ayaka menciona que normalmente bruxas de oficina patrulham a área assim para garantir que tudo esteja bem em seu setor. Além disso, a qualquer momento há 5 bruxas fortes em sua escola secundária que continuam patrulhando para garantir que a escola esteja segura. Depois de voar por um tempo e até tirar uma soneca, Ayaka os leva de volta para a escola. No caminho, Honoka apra e aponta para baixo, dizendo que uma criança está sendo intimidada e roubada, e que eles deveriam intervir. No entanto, Ayaka diz a ele que isso é trabalho da polícia, e como bruxas, a responsabilidade delas é proteger a cidade de bruxas malignas. Elas não interferem nos assuntos das pessoas normais, pois nunca devem deixar que descubram sua existência.
Honoka não aceita a desculpa e invoca sua vassoura, pulando para baixo. Ele mal consegue evitar que a situação termine desastrosamente ao conseguir não cair para a morte, e então avança direto nos valentões, fazendo-os cair no chão como um carro, por acidente. Eles retaliam subindo em cima dele e decidindo espancá-lo, mas Ayaka chega a tempo e os queima até virar cinzas usando sua magia. Honoka a questiona sobre a regra de não atacar civis, e ela explica que elas eram bruxas, por isso conseguiram notá-lo apesar de ele estar usando o manto. Acontece que a garota sendo roubada é a amiga da irmã mais nova de Honoka, Cassie, da mesma escola. E ela não é uma bruxa, então não viu nenhuma mágica acontecer. Enquanto isso, na cidade de Rottenbury, vemos Medusa, que está sob a segurança mais rigorosa que a cidade pode oferecer. De alguma forma, ela consegue quebrar o selo e escapar da prisão. As primeiras pessoas que ela decide visitar são nada menos que seus estimados alunos, a equipe Temple Rocket. Mas antes de ela entrar em contato com eles, vemos Tampopo e seus amigos sentados em um restaurante, elaborando um plano para capturar Honoka e derrotar Ayaka. É um problema difícil, porque um deles é praticamente invencível e o outro produz constantemente feromônios que a mantêm com ele como um animal de estimação. Durante a discussão, Rin sugere que parem de atacar Ayaka completamente e esperem por um momento em que Honoka esteja sozinho para capturá-lo. Eles decidem seguir com esse plano. Mas, pouco antes de saírem, Cronoar se aproxima deles e expressa seu interesse em se juntar ao pequeno esquema deles. Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se refrescar e se preparar para a escola. Sua irmã Kasumi o cumprimenta e ajuda a arrumar seu cabelo bagunçado com um pente e um secador de cabelo. Enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no fim de semana passado. Honoka não quer revelar que a garota mais popular da escola o chama de mestre, então decide mentir e diz que foi apenas um colega usando o sistema de chamadas e o número da garota estava antes do dele. Ele afirma que ela ligou para dizer que teria um dia divertido na segunda-feira. Kasumi questiona por que ele saiu correndo após receber a ligação e Honoka começa a suar. Ele inventa outra desculpa, mas ela percebe e avisa que pode queimar o cabelo dele com um secador na potência máxima. Kasumi então admite que sabe que ele saiu com Ayaka e menciona ter ouvido rumores porque eles vão à mesma escola. Ela expressa frustração, pois frequentemente é intimidada por causa de seu irmão chamar a atenção da princesa. Kasumi pergunta a Honoka sobre a natureza do relacionamento deles. Mas antes que ele possa responder, a mãe deles, Komati, os chama para o café da manhã. Kasumi o deixa escapar, dizendo que falará com ele mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka está esperando por Honoka na parada de ônibus e é emboscada por 3 bruxas da gangue de Tampopo. Depois de terminar o café da manhã, Honoka se lembra de que tinha que se encontrar com Ayaka cedo naquele dia e começa a correr para a parada de ônibus. Enquanto corre, ele tropeça em uma armadilha montada por Tampopo, usando seus soldados de brinquedo em forma de coelho. Eles o capturam, colocam-no no chão e Tampopo informa que suas outras amigas estão batendo em Ayaka porque conhecem sua fraqueza. Acontece que Cora contou a elas o segredo por trás da invencibilidade de Ayaka e como separá-la de Honoka a tornará mais fraca. Nesse momento, 2 soldados são lançados para o espaço por uma perna enorme. Tampopo se pergunta para onde eles foram, mas então olha para cima e nota um brinquedo de urso gigante brincando com seus soldados nas mãos. Acontece que tudo isso é obra de Kasumi, que também é revelada como uma bruxa de oficina. Tampopo fica surpresa com essa reviravolta inesperada. Tampopo fica furiosa com Kasumi por interromper seu plano, que estava indo bem pela primeira vez. Ela tira seu soldado massivo, iniciando uma batalha entre 2 titãs, o coelho e o urso. Neste confronto colossal, o titã urso inicialmente leva a melhor, mas o coelho contra-ataca com seus olhos de cachorrinho encantadores, surpreendendo o oponente com um ataque nos olhos. A luta feroz continua com movimentos de luta, pancadas, arremessos e rebotes. O urso tenta esmagar o coelho no chão e o lança nos fios. No entanto, o coelho se recupera mais forte com luvas com espinhos e gás venenoso. No final, ambos os titãs desferem um gancho de esquerda um no outro, mas o urso consegue acertar primeiro e empurra o coelho de volta ao chão. De repente, um T-Rex esquelético selvagem entra em cena e ataca o urso. Kasumi se vira para observar essa criatura inesperada parecida com um Pokémon e percebe que é Rin com seu animal de estimação morto-vivo. Tampopo e Rin cercam Kasumi, criando um cenário de 2 contra 1, mas Kasumi tem uma técnica secreta na manga. Depois de transformar seu urso em um titã colossal, Rin procede a esmagar o coelho e a criatura esquelética sob seu pé, causando mais destruição do que eu faço em GTA V. Ela desce de seu urso e se aproxima de Honoka, que estava assistindo a cena e desejando ter um pouco de pipoca. Honoka pergunta a ela do que se trata tudo isso, e ela devolve a pergunta, perguntando quem o protegeu todos esses anos quando a princesa não estava por perto. Ao ouvir sobre a princesa, Honoka pega suas mãos e sugere que eles vão salvar Ayaka. No entanto, Kasumi discorda, afirmando que Ayaka, o poderoso monstro, não precisa de resgate, mas sim de salvação. Ela aponta para Uka, que está confortavelmente sentada na pata do urso, desfrutando de seu livro. Ayaka desce e Honoka corre até ela, expressando gratidão por sua segurança e por lutar contra as bruxas em seu nome. No entanto, Kasumi interrompe e sugere que Honoka deveria estar agradecendo a ela, pois eles tinham um acordo para Ayaka protegê-lo durante os feriados e fins de semana, enquanto Kasumi cuidava dele durante as viagens de ônibus e na escola. Fica claro que Kasumi havia mentido de manhã sobre não conhecer Ayaka e estar sendo intimidada.
Ela provoca Honoka, afirmando que é seu trabalho como irmã mais nova. Kazumi informa Ayaka que a diretora mencionou mais de 30 bruxas da torre na cidade, mas elas ainda não agiram. Isso indica que algo significativo está prestes a acontecer, então eles precisam estar em alerta. Enquanto isso, Kazune liga na TV e vê que metade da cidade está destruída por causa da luta de Kazumi e Tampopo. Ela está preocupada com quanto dinheiro terá que gastar para consertar tudo. De volta à cidade, Ayaka sugere que eles deveriam morar juntos para proteger Honoka o tempo todo. Enquanto isso, Kronoe está planejando algo, e diz ao seu garoto Crocodilo para capturar todas as bruxas da torre na cidade e levá-las para sua base. Ao mesmo tempo, Kazune recebe uma ligação de Rotenburg, que a informa sobre a fuga de Medusa. No dia seguinte, Ayaka vai encontrar a mãe de Kon para perguntar se pode ficar com Honoka o tempo todo. Para sua surpresa, Komachi, a mãe de Honoka, concorda imediatamente e começa a contar uma história dos seus próprios dias de escola. Ela fala sobre como se tornou amiga de uma garota forte conhecida como Dente de Dragão, que acaba sendo a mãe de Ayaka, Kazune. Elas se tornaram tão boas amigas que planejaram se casar uma com a outra. Mas como ainda não era 2023, tiveram que se casar com homens e prometeram arranjar casamentos para seus filhos. Isso significa que Ayaka e Honoka estavam noivas antes mesmo de nascerem. Ao ouvir tudo isso, Kazumi se recusa a deixar seu grande iniciante ir embora. Komachi a aconselha a amadurecer e parar de insistir para que ele faça tudo por ela o dia todo. No entanto, ela insiste que é seu direito como irmã mais nova. Quando tudo falha, Komachi a empurra no chão, a segura e instrui Honoka a arrumar suas coisas e fugir. Depois disso, ambos saem e Ayaka pergunta a ele se está bem em viver sozinho com ela. Ele responde que não há cara no mundo que não gostaria de viver com ela. O que você acha? O que você faria com Ayaka? Conte-me nos comentários. Ela então expressa sua crença de que alguém com poderes próximos aos deles orquestrou a situação atual, e parece tudo planejado. Logo, o carro dela chega e o motorista abre a porta para eles. Honoka percebe que ser filha da diretora significa que ela é extremamente rica. Eles logo chegam à sua imponente mansão e, ao entrar, são recebidos por inúmeras empregadas. Ayaka menciona que seu quarto fica em um dos andares superiores, então eles pegam o elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem mora em uma casa de 41 andares. Ao chegarem ao quarto de Ayaka, encontram as 3 empregadas esperando por eles transformadas em pedra, com Medusa atrás delas, expressando impaciência. Ayaka instrui Honoka a ficar no 12º andar, fechando a porta do elevador atrás dela. Ayaka se transforma em sua forma de batalha de maga flamejante e entra em uma luta feroz com a mulher serpente. Enquanto isso, do outro lado da porta, Honoka se pergunta por que Ayaka lhe disse para ir embora, já que no passado ela sempre o queria por perto. Ele especula que pode ser porque o inimigo é formidável, pensando que se ele se afastar demais, Ayaka pode perder sua invencibilidade. Ele decide fazer o que faz de melhor, não seguir ordens. Porque, pessoal, ele acha que é um Batman. Avaliem este Batman nos comentários. Nesse momento, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela instrui Honoka a pegar sua vassoura e escapar porque durante as lutas ele é apenas tão útil quanto bucha de canhão que acaba como dano colateral. No entanto, Medusa tem planos diferentes e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra. Honoka implora para que ela liberte Ayaka, prometendo fazer o que ela disser. Medusa rejeita a oferta, afirmando que não é tão tola quanto ele. Honoka se lembra do dossiê em seu bolso, que trouxe consigo quando decidiram viver juntos. Ele o tira, engole, quebrando o selo, e uma substância branca dentro dele é liberada. De repente, uma beleza de cabelos brancos, parecida com uma vampira, aparece na sala e se apresenta como a princesa branca Evermillion. Medusa avança diretamente contra Evermillion, mas Evermillion revida, lançando-a para fora do prédio, derrubando parte da estrutura com a força de seu ataque. Kazune olha pela janela para relaxar após um dia cansativo de trabalho e chega a tempo de testemunhar seu império de milhões de dólares sendo destruído em pedaços. Suspeitando do envolvimento de Medusa, ela contata seu assistente e instrui-o a reunir todas as bruxas da cidade para caçar a cobra. Por outro lado, Evermillion informa Honoka que Ayaka se transformou em pedra, porque ele não acreditava na força dela. Para quebrar a maldição, ele deve reafirmar a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em termos mais simples, ele precisa beijá-la, semelhante à Branca de Neve despertando de seu sono. Após entregar esta mensagem, Evermillion desaparece, aconselhando-o a se manter seguro o suficiente para não precisar chamá-la com frequência. Nesse momento, Medusa retorna, acompanhada por seus alunos, a equipe Tampal Rocket. Honoka beija Ayaka, quebrando o selo de pedra, e junta-se a ela na luta contra Medusa, permanecendo ao seu lado como uma barata determinada durante a batalha que se segue. Ayaka afasta a Team Rocket com um único ataque e então enfrenta Medusa em um combate 1 a 1. As duas bruxas lutam em igualdade de condições, e apesar das tentativas de Medusa de transformar Ayaka em pedra novamente, Ayaka supera com o poder combinado de poder de fogo, amor e proteção do enredo. Mais tarde naquela noite, ele acorda na enfermaria da escola e encontra Ayaka sentada ao seu lado. Ansioso, ele pergunta se tudo foi apenas um pesadelo, mas Ayaka confirma que tudo foi verdade. Ela afasta as cortinas, revelando Medusa e seus alunos descansando nas camas ao lado. Honoka começa a surtar, mas Ayaka o tranquiliza, prometendo explicar mais tarde e mencionando que eles não atacarão mais.
Ayaka coloca as cortinas de volta no lugar, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor e também se divertir à noite. Mais tarde, eles decidem voltar para a casa de Honoka, já que o lugar de Ayaka foi literalmente destruído. Kasumi sai à noite para responder à convocação de Kazune. Enquanto isso, Ayaka e Honoka encontram-se com a mãe dele em casa. Na manhã seguinte, Kazumi retorna para casa após uma busca noturna por Medusa, sem sucesso em sua missão. Ela decide visitar o quarto de Honoka e entra enquanto Ayaka está sentada em cima dele, verificando seu selo. Kazumi fica chateada ao saber que sua mãe permitiu que Ayaka ficasse com ele e começa a falar rudemente na mesa do café da manhã. Kazune não consegue lidar com isso e fica deprimido. Honoka repreende Kasumi por ser uma filha ruim e a faz pedir desculpas, mas já é tarde demais. Kazumi se enrola na cama e se recusa a falar com alguém. Honoka liga para o local de trabalho dela, informando que ela está doente e não vai trabalhar e depois vai para a escola. De volta à escola, o conselho estudantil e o clube de fãs da Ayaka estão tendo uma reunião. O presidente está frustrado porque já faz 2 semanas desde que Honoka se aproximou da princesa e ninguém está fazendo nada a respeito. Ela se volta para o vice-presidente, que também se recusa a intervir, aconselhando-a a se acalmar porque Ayaka deixou claro que não tolerará ninguém machucando Honoka. Frustrada, a presidente confronta o conselheiro deles, o professor de ciências, Kaioakiro Sensei, dizendo que sabe que ele é apenas o conselheiro porque não conseguiu dizer não. Ela expressa sua insatisfação com a falta de ação dele, avisando que, se ele não fizer algo sobre Honoka, ela e o conselho estudantil o expulsarão. Mais tarde naquela manhã, Kaioakiro se aproxima de Ayaka e seu animal de estimação, informando-os de que precisa discutir algo importante. Ele os leva ao laboratório de ciências e aborda a questão diretamente. Kyo Uachiru revela que é o conselheiro do conselho estudantil e expressa preocupação de que Honoka está causando problemas para ele. Ele especula que, como Honoka se transferiu para cá no 2º ano do ensino médio, ele pode não estar ciente de como Ayaka era no 1º ano. Kyo Uachiru continua explicando que é uma tradição da escola durante o Festival Cultural de Outono que todos os alunos votem e escolham o aluno mais destacado que se torna seu modelo, conhecido como príncipe ou princesa. Os candidatos são escolhidos com base em vários critérios, incluindo aparência, notas, habilidades atléticas, carisma e o fator Nami-Mami. O problema surge quando começam a espalhar rumores sobre o aluno selecionado, especialmente se um garoto estiver envolvido. Honoka tenta defender a reputação de Ayaka, mas Kyo Uachiru descarta a importância do relacionamento real deles, enfatizando que Ayaka pertence à escola, não a ele. Ele pede a Honoka para se afastar dela. Honoka reflete tristemente sobre a situação, mas Ayaka o incentiva a parar de parecer tão triste. Ela explica que a tradição vem de uma lenda sobre um anjo que desceu do céu para assistir às aulas com pessoas comuns, colocando a princesa em uma posição elevada. Kyo Uachiru confirma essa hierarquia, que inclui a diretora, a princesa, o conselho estudantil, os professores e os alunos regulares. Como filha da diretora, Ayaka já ocupa 2 dos principais papéis de autoridade. No entanto, o desafio está nas potenciais consequências para Kyo Uachiru, se ele desobedecer ao conselho estudantil. Ayaka o tranquiliza, afirmando que tem um plano e que precisam acelerá-lo. Kyo Uachiru expressa alívio com a garantia de Ayaka e muda o foco para o verdadeiro problema. Usando uma ferramenta mágica, ele teletransporta Honoka e ele mesmo para uma dimensão diferente. Ele apresenta uma pequena esfera semelhante ao doce mágico que Kron deu a Honoka, explicando que é uma cópia inferior. Honoka se pergunta como Kyo Uachiru sabe sobre o doce, já que ele não compartilhou essa informação com ninguém, exceto Ayaka. Kyo Uachiru revela que eles estão lá porque Honoka usou um desses doces para invocar a Princesa Branca, que está selada dentro dele. Ele explica que há um total de 5 selos, e um deles já foi quebrado. Devido a isso, ele suspeita que a diretora em breve se tornará sua inimiga. Ele revela que a sede do ateliê a confiou a ele porque ela é uma bruxa excepcionalmente forte. E graças a ela, ele conseguiu viver livremente. No entanto, isso foi sob a condição de que os 5 selos permanecessem intocados. Agora que um caiu, ele prevê que os outros selos começarão a desmoronar um por um, e não há como parar isso. A única solução, ele sugere, seria selar Honoka usando a diretora de magia. Felizmente, ela está atualmente ocupada lidando com Medusa, e não está ciente dos selos. No entanto, é apenas uma questão de tempo até que ela os descubra, junto com o fato de que estão escondendo Medusa. Ele enfatiza que só quer ajudar Honoka e que se não fosse pela princesa, ele teria sido seu guardião. Kyo Uachiru oferece a ele a opção de deixar Ayaka e ir com ele. Honoka nem se dá ao trabalho de pensar nisso, e nesse momento Ayaka rompe a barreira dimensional. Ela rapidamente crava Kyo Uachiru no chão e leva Honoka embora. Kyo Uachiru, no entanto, consegue sobreviver usando o jutsu de substituição e escapa. Depois disso, Ayaka leva Honoka para a sala de som e instrui-o a fazer um anúncio para que todos os alunos se reúnam no ginásio. Uma vez que todos estão reunidos, ela sobe ao palco e, pela primeira vez na história do Doá, demonstra interesse pela política da escola. Ayaka faz um discurso convincente sobre sua preocupação com o futuro da escola. Ela declara que está destituindo o presidente do conselho estudantil de sua posição e nomeando Honoka como seu candidato escolhido a dedo para o novo presidente.
Ayaka então assume o papel de vice-presidente, fazendo mudanças nas posições anteriores de vice-presidente e vice-vice-presidente. Mais tarde, Honoka faz um discurso introdutório para o comitê do conselho estudantil. Ele reconhece que está ciente de que nem todos gostam dele no momento, mas expressa seu compromisso em provar seu valor e trabalhar duro para conquistar a aceitação de todos. Enquanto isso, Kasumi não aceita a dominação de Ayaka sobre seu complexo de irmão e decide recuperá-lo à força. Ela arma uma armadilha elaborada e o segue depois da escola, pegando-os quando entram em uma loja de brinquedos. Quando Honoka sai sozinho para tomar um ar, ela aproveita a oportunidade e o sequestra usando seu urso. Kasumi joga um carro em Ayaka e a coloca para dormir com algumas injeções. Kasumi então ativa o modo avião em seu urso, criado desmontando metade da casa deles. Ela declara que vão correr para a floresta e viver felizes sozinhos. Ela menciona ter ouvido o que o professor disse a Honoka sobre a diretora se tornar sua inimiga e antecipa que sua filha também será. No entanto, seus planos são interrompidos quando percebem uma sombra enorme se formando acima. Eles olham para cima e veem um dragão voando sobre eles, montado por ninguém menos que a própria Princesa das Chamas. Ayaka decide afirmar sua dominância como a verdadeira protagonista e começa a lançar feitiços de fogo de cima. Kasumi tenta desviar dos ataques, destruindo inadvertidamente metade da cidade. Eventualmente, eles colidem com um prédio e todos caem. Ayaka salta, salvando-os ao pegá-los e amortecer a queda. Ela então os leva de volta para casa e os coloca para dormir. Mais tarde naquela noite, Honoka acorda e pede desculpas a Ayaka pelas ações de sua irmã, mas Ayaka assegura a ele que não se importa. Ela reconhece que Kasumi apenas jogou um carro nela e a colocou para dormir com alguns comentários. Na verdade, Ayaka admira Kasumi por ser uma irmã tão protetora. Ela então sugere de forma brincalhona se deveria tentar agir como sua irmãzinha também. Honoka responde que, se fosse o caso, ela seria sua irmã mais velha, e eles passam a noite toda explorando essa dinâmica de forma divertida. Eventualmente, Ayaka se cansa disso e adormece. Honoka o deixa descansar em sua cama. Enquanto ele olha para as bolsas, percebe que os brinquedos que comprou para Ayaka e Kasumi foram rasgados na briga de ontem, o que o deixa triste. Enquanto isso, Kasumi recebe uma ligação de sua mãe, dizendo que está vindo para conversar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazune vem e sai com Kasumi e Komachi para fazer compras. Ayaka acorda cedo para preparar o café da manhã para Honoka e para ela mesma. Quando Honoka acorda e a vê na cozinha, fica encantado com o quão bonita ela está. Eles se sentam juntos e desfrutam do café da manhã. No fundo, Tampopo e sua gangue, hospedados na casa junto com Medusa, planejam capturar Honoka. Eles discutem com Medusa porque são tão obedientes à princesa. Medusa explica que eles perderam a batalha de forma justa e que faz parte das regras obedecer ao vencedor. Além disso, enquanto seus objetivos estiverem alinhados, ela não precisa agir até o momento certo. No entanto, se ainda quiserem tentar capturar Honoka, são bem-vindos a fazê-lo quando Ayaka não estiver por perto. Ao ouvir isso, todos sobem as escadas até o lado de fora do quarto de Honoka e esperam Ayaka sair de perto dele para que possam executar seu plano. Para sua surpresa, a princesa não dorme nem um pouco e fica ao lado dele a noite toda. Ela então sai para preparar o café da manhã. Parece que ela não precisa de tanto sono quanto um ser humano normal. Outro fato fascinante sobre ela. De volta à sala de estar, Honoka e Ayaka falam sobre Kazune e sua mãe. Quando começa a chover, eles decidem sair juntos para a lavanderia. Enquanto isso, Kazune e os outros retornam e Ayaka sai para cumprimentá-los. Honoka vai ao banheiro para se secar. No entanto, quando entra, encontra Mei e as outras garotas saindo e o acusando de ser um pervertido. Eles acabam no salão principal, atraindo a atenção de todos. Kazune coloca Kasumi e Komachi para dormir. Então, ela diz a Ayaka que vão capturá-los para fazê-los revelar o paradeiro de Medusa. Ayaka e Kazune invocam suas vassouras, mas em vez de avançar, Ayaka se vira e colide contra sua mãe. Ela expressa que não pode deixá-la capturá-los. Kazune diz a Honoka para convencer a Ayaka a parar com esse comportamento egoísta e não deixá-la ser assim mais. Honoka pensa nas palavras de Kayui e Kairi, e percebe que Ayaka estava realmente escondendo Medusa e os outros de sua mãe. Ele decide acreditar nela e diz a Kazune que não podem se deixar capturar. Ayaka concorda e chama Medusa, dizendo que elas vão cumprir o acordo agora mesmo. Medusa aceita com prazer e sai do esconderijo, mordendo tanto Ayaka quanto Honoka. Isso faz com que eles se fundam, e Honoka brevemente perde a consciência, experimentando uma visão que explica o encontro passado deles quando Medusa os atacou na casa de Ayaka. Durante esse incidente, eles formaram um contrato. Ayaka ganhou poder para lutar contra sua mãe, e Medusa obteve uma nova sucessora para transferir seus poderes, assumindo a forma da própria princesa. Com este acordo em vigor, Ayaka prometeu abrigar Medusa e seus alunos de sua mãe até o momento certo. No entanto, Kazune ainda não entende por que Medusa se combinou com Ayaka e solta algumas bobagens. Medusa a ridiculariza, e uma batalha feroz começa, com Kazune iniciando com um golpe de sua vassoura. Ayaka bloqueia o ataque e usa seus olhos para transformar Kazune em pedra. É agarrada pela gola e empurrada para o chão.
Apesar de Ayaka conseguir transformar Kazune em uma estátua de pedra, ela se levanta e começa a se afastar, pedindo desculpas a ela. No entanto, ela é chutada por trás quando Kazune quebra o selo de pedra com pura força de vontade. Kazune agarra Ayaka pela gola e pergunta se ela acha que um simples selo de pedra pode derrubá-la. Ela aponta que Ayaka parece sem fôlego após apenas um golpe, explicando que a fusão com Medusa a enfraqueceu. Sua invencibilidade com Evermillion, pois agora ela odeia a impureza. Kazune avisa Ayaka para se preparar para uma surra, mas Honoka usa seu poder para trocar de lugar com ela, e acaba levando o soco. Algum tempo depois, ele acorda confinado em uma cela de prisão ao lado de Ayaka. Ayaka tenta queimar as barras de metal, mas seus esforços são inúteis. Ela explica que eles estão dentro de uma das câmaras de punição da mãe dela, e a fusão deles com Medusa já foi desfeita. Isso acaba sendo o pior cenário possível, pois Medusa pode estar sendo interrogada agora, e o segredo deles pode ser exposto. Ayaka revela que sua mãe uma vez lhe disse que não importa o que aconteça, mesmo que ela morra, ela não deve deixar os selos de Honoka serem quebrados. Enquanto os selos estivessem intactos, a proteção deles na escola estava garantida. No entanto, agora que os selos se foram, Honoka se tornou uma ameaça. Ayaka então afirma que a única saída para a situação deles é derrotar a mãe dela. Ela explica que sua mãe é genuinamente esportiva, e se conseguirem derrotá-la, ela provavelmente se juntaria ao lado deles. Honoka relembra seus encontros anteriores com Kazune e se pergunta como exatamente podem realizar tal feito. No entanto, Ayaka assegura-lhe que há uma saída, e envolve o seu próprio poder. Enquanto isso, de volta à escola, Kazune está desfrutando de um jogo de shogi com Chronoir. Quando ela pergunta sobre Medusa, Kazune expressa sua empolgação inicial em torturar a Dama da Serpente. No entanto, algumas bruxas do ateliê de Rotenburg chegaram, apresentando ordens oficiais da sede e solicitaram a custódia de Medusa. Consequentemente, Kazune teve que desistir dela. Enquanto bebia seu chá com raiva e contemplava a oportunidade perdida de se divertir com Medusa, o prédio da escola explode de repente. Olhando para baixo, Kazune vê Ayaka e Honoka em pé sobre os escombros fora de sua prisão. Ela voa para fora e repreende Ayaka por destruir prédios repetidamente. Ayaka, imperturbável, aponta sua espada para Kazune, declarando sua intenção de derrotá-la. Kazune questiona por que elas têm que lutar e instrui Ayaka a vestir seu uniforme e descer. Ela as repreende por escaparem da prisão e diz para irem para casa por hoje, lembrando que terão que ajudar a limpar a bagunça no dia seguinte. Ayaka e Honoka voltam para casa, percebendo que Kazune não descobriu o segredo sobre os selos afinal. Eles decidem que tudo está bem quando termina bem. Naquela noite, Honoka e Ayaka dormem juntas. E eu sei o que vocês pensam, pessoal, mas nada acontece entre eles. Eles estão apenas descansando. Por estar perto de Ayaka, Honoka tem um sonho estranho que lhe mostra memórias do passado de Ayaka. Isso o leva de volta ao tempo em que Kazune contratou as filhas de duas bruxas, para serem amigas de sua filha e cuidarem dela. Esses dois alunos, Ken e Toko, rapidamente se tornam os primeiros membros do grupo de admiradores de Ayaka, ocupando as posições de terceiro assento e vice-presidente, no conselho estudantil. Ao longo do ano, eles se aproximam de Ayaka, percebendo que ela não sabe interagir normalmente com os outros. No entanto, também reconhecem seu charme excepcional, habilidades acadêmicas e atléticas. Enquanto a ensinam e passam tempo com ela, começam a admirá-la muito e se apaixonam por sua personalidade. Isso leva à formação de um grupo inteiro de admiradores, contribuindo eventualmente para sua nomeação como princesa. Então, um dia, Ayaka encontra Honoka passando por ela junto com sua irmã. Este encontro casual desperta algo dentro dela, levando-a a se aproximar de sua mãe. Ayaka diz a Kazune que finalmente encontrou a pessoa que está destinada a proteger com sua vida. Este momento marca o início da jornada de Ayaka como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kasumi acorda e vai para a cozinha, perguntando-se o que aconteceu ontem. Ao abrir a porta, ela fica surpresa ao encontrar a mesa de jantar cheia com a equipe Tampopo Rocket. Kazune os deixou ir, já que ela estava interessada apenas na Medusa. E sem ter para onde ir, eles decidiram ficar na casa da Ayaka. No entanto, Kazumi não está muito animada com isso. Depois de se arrumar, Kazumi vai até o quarto de Honoka para acordá-lo e mais uma vez encontra Ayaka em cima dele, desta vez com uma roupa de enfermeira. Ayaka afirma que está verificando a condição dos selos dele. Com isso, todos vão para a escola depois de tomar café da manhã. Tudo parece ter voltado ao normal, com o armário de Honoka cheio de cartas de ódio e pedidos para ele sair do conselho estudantil. Seu dia usual envolve ser o bobo da classe e errar as respostas, mesmo depois de tentar. Durante o almoço, Honoka e Ayaka descem para a cafeteria, mas de repente ouvem o barulho de vidro quebrando. Eles correm para o local e encontram alguns alunos quebrando tudo, transformando a escola inteira em uma zona sem lei. Os estudantes estão correndo em motocicletas e se envolvendo em várias atividades disruptivas. Honoka pergunta o que está acontecendo e Ayaka comenta que parece uma rebelião. Tampopo intervém, culpando Honoka como presidente do conselho estudantil pelo caos. De repente, eles veem Toko sendo empurrada ao chão por uma garota chamada Rinon. Rinon entrega a Honoka uma carta instruindo-o, como presidente do conselho estudantil, a ir sozinho ao ginásio às 2h30 da tarde. A carta não transmite uma sensação amigável, e Toko revela que durante seu turno noturno, ela viu a ex-presidente do conselho estudantil indo para o bar ao lado de Rin.
A ex-presidente afirmou que Honoka tomou sua posição à força e agora está governando a escola como um tirano. Honoka sinaliza para Tuko se encontrar após a escola, e mais tarde, durante a aula de ginástica, Ayaka revela que Hinon é uma das 5 bruxas encarregadas de proteger e patrulhar a escola. Hinon ganhou o apelido de Matadora de Ursos, porque uma vez estrangulou um tigre chamado Lucky Bear, que escapou do zoológico com as próprias mãos. Há cerca de 2 meses, Hinon foi suspensa da escola por causar problemas. Durante o almoço, Honoka expressa preocupação com os danos à propriedade, esperando que a diretora fique zangada. Tampopo, no entanto, informa o que encontrou Chronoir Wire mais cedo no corredor. Parece que a diretora está fora da cidade a negócios e deixou Chronoir no comando por hoje, enfatizando que ela não dá a mínima para o que acontece com a escola. Às 2h30, Honoka decide ir sozinho ao ginásio, seguindo o conselho de Macaca sobre como Hinon luta. Ao entrar no prédio, ele percebe que a quadra foi transformada em um ringue improvisado, com uma enorme multidão de estudantes reunidos ao redor, torcendo por eles. Honoka tenta sair da situação conversando, mas Hinon o acusa de maltratar sua melhor amiga e tentar desonrá-la socialmente. Ela acerta um soco direto no rosto dele, jogando-o no chão. Apesar de se levantar novamente, Hinon insiste em puni-lo na frente de toda a escola. Ela o transforma em um saco de pancadas, batendo nele de um lado para o outro até que ele caia novamente. Depois, ela o agarra pela gravata com a intenção de finalizá-lo com seu soco característico. No entanto, Honoka estava esperando por este momento, graças ao conselho de Ayaka antes de entrar. Ele segue a orientação dela, usando seu poder para ganhar um aumento de status, empurrando-a de volta ao chão e ficando em cima dela. Ele então contemplou golpeá-la para acabar com a loucura, mas decidiu não fazê-lo, abraçando os valores da cavalaria. De repente, as luzes se apagaram e Ayaka pulou junto com Tampopo e sua gangue. Hinon tentou revidar com seus socos, mas Ayaka a derrotou rapidamente com um único golpe no rosto. Ayaka então levou as outras garotas com ela e as fez segurar Honoka em uma pose de vitória enquanto usavam mantos que as cobriam. Ela acendeu as luzes novamente, criando a ilusão de que Honoka havia derrotado Hinon. Foi revelado que Ayaka havia planejado tudo isso uma semana antes com o ex-presidente. O acordo era que Hinon seria permitida de volta ao conselho estudantil se ela ajudasse a tornar Honoka popular. Embora o plano tenha exagerado um pouco ao deixar Hinon irritada com Honoka, os resultados foram ótimos, e ele agora é considerado como o Batman que derrotou o Matador de Ursos. Alguns dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio muito alto, e declara que finalmente irá treiná-lo para lutar com sua magia. Curioso sobre a mudança de opinião, já que ela havia se recusado a ensiná-lo devido aos potenciais perigos, Honoka questiona seus motivos. Ayaka explica que sabe que ele tem treinado secretamente e guardado os segredos dela, o que ela não aprecia. Após essa revelação, ela convoca um familiar de fogo e instrui Honoka a usar sua magia para lutar contra ele. O familiar lança um sopro de fogo, fazendo Honoka cair de costas. Ayaka então o incita a invocar seu próprio familiar, mas ele responde com uma expressão perplexa, perguntando a ela como. O familiar começa a atacá-lo, resultando em um ferimento no cotovelo. Ayaka imediatamente para tudo, corre até ele e pergunta se ele está bem. Honoka se levanta, a empurra para trás e insiste que precisa que ela seja uma professora dura para que ele possa aprender corretamente. Ayaka olha para ele por um momento antes de pegá-lo e jogá-lo do prédio. Ela o desafia a invocar um familiar que possa voar ou enfrentar as consequências. Enquanto Honoka cai, ele é atacado pelo familiar de fogo, e Ayaka o segue em sua vassoura. Honoka reflete sobre o que é mais importante para ele, e pouco antes de cair, lembra-se do sonho com Ayaka em seu traje de banho e fantasia de enfermeira. Em uma reviravolta surpreendente, ele invoca um avatar gigante na forma de Ayaka em seu traje de enfermeira, provando seu status como um verdadeiro homem de cultura. O avatar soca o prédio, revelando Kyukakyo Sensei tomando chá com Chronoir. Ayaka reconhece a poderosa magia usada, questiona como foi feita sem quebrar o segundo selo e pergunta sobre o paradeiro de Kazan, já que ela deixou Chronoir no comando. A atmosfera é descrita como entediante sem Kazan. Ayaka leva Honoka de volta para casa enquanto ele adormece após usar uma quantidade considerável de magia. Enquanto isso, Kazan investiga uma antiga runa explosiva em um túnel subterrâneo. Hinon se aproxima de Kazan, revelando que Toko informou sua localização. Hinon explica que uma bruxa que afirma ser a mensageira da torre instruiu-os a entregar uma mensagem a Kazan, afirmando que ela tomou todos na cidade como reféns. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão para a escola para os exames enquanto Kazan ainda está fora. Ela encontra a mensageira da torre, que se revela ser uma bruxa chamada Weekend. Kazan reconhece que está ciente da bomba e assume que Weekend está lá para negociar a custódia de Honoka. No entanto, Weekend esclarece que não está lá para negociar. Ela explica a barreira protetora sobre a cidade, alimentada pela magia de Kazan, que protege os residentes de danos. Weekend sugere que se todos na cidade explodissem simultaneamente, isso esgotaria o reservatório de magia de Kazan, permitindo que ela capturasse Honoka sem interferência.
Weekend, a bruxa por trás do esquema, ativa simultaneamente as numerosas bombas de runas antigas colocadas por toda a cidade. Como resultado, a cidade inteira é reduzida a ruínas. Fiel à previsão de Weekend, nenhum residente é ferido graças à barreira protetora de Kazani, mas Kazani fica incapacitada, tendo esgotado todo o seu mana. Weekend revela que seu plano envolvia manipular Medusa e Chronoir Wire também. Com Kazani fora de cena, Weekend pretende aproveitar a situação e brincar com seus alunos. Kazani é então trancada em uma cela, com Weekend confiante de que levará pelo menos uma semana para Kazani recuperar sua mana. Esse prazo está alinhado com seu plano de capturar Honoka sem qualquer interferência. Enquanto isso, de volta à escola, Ayaka nota as explosões e agarra Honoka, correndo para a oficina subterrânea das bruxas. Lá embaixo, eles encontram Kasumi, que corre para o irmão e o abraça. Eles são recebidos por Touko, Rina e algumas outras bruxas encarregadas de proteger a escola, incluindo sua líder Natsumi, e um familiar gato chamado Atori. Honoka pergunta a eles o que está acontecendo e eles dizem que vão explicar. No entanto, Natsumi de repente tira uma arma e usa balas de dormir no estilo americano, colocando Ayaka para dormir ao atirar em Honoka. Kasumi tenta defendê-los, mas Rina a nocauteia com um único golpe. Ela então diz a Honoka que eles devem selá-lo até saberem onde Kazani está e o que o inimigo quer. Honoka decide entender a situação pela primeira vez e o segue até uma cela de confinamento subterrânea junto com Ayaka. Lá dentro, ele percebe que o teto é muito alto, mas aberto para deixar entrar um pouco de ar fresco. Ele tenta voar até lá usando sua vassoura, mas não consegue usar sua magia por algum motivo. Nesse momento, Ayaka também acorda e diz que foi descuidada, e tudo isso deve significar que sua mãe foi derrotada. Nesse instante, Atori sobe até o teto e cai do telhado aberto, projetando um holograma mostrando Weekend. Weekend diz que finalmente o encontrou e que está a caminho para buscar seu novo animal de estimação, Honoka. Depois de olhar para o rosto dela, Ayaka destrói o Tori, criando uma explosão que quebra a parede atrás deles. Ela diz que eles vão escapar e derrotar o Weekend, e por agora não podem usar nenhuma magia por causa da cidade estar em ruínas. Depois disso, eles sobem uma longa escadaria por 2 horas para sair de um túnel e chegar a uma montanha fora da cidade. Quando emergem, veem uma visão terrível. A cidade inteira está destruída e em chamas. A pessoa com eles perde a cabeça, entra em pânico e se culpa pela destruição, pensando que todos estão mortos, inclusive a mãe deles. No entanto, Ayaka permanece calma e diz para eles assumirem a responsabilidade. Ela explica que ninguém está realmente morto porque há uma antiga tradição. Quando uma oficina é estabelecida, o líder faz um contrato com o coração da cidade. Isso cria uma barreira forte que protege os não-bruxos. Em situações onde pessoas comuns podem se machucar, a cidade usa a magia do contratante para protegê-las. Basicamente, a cidade depende da magia das bruxas do workshop para consertar qualquer dano causado por magia. Atualmente, a cidade está em ruínas e o contratante está desaparecido. Sem um novo contrato, nenhuma bruxa do workshop pode usar magia. Então, o primeiro objetivo deles é ir ao centro da cidade e fazer de alguém um novo contratante, permitindo que as bruxas do workshop possam lutar. Enquanto isso, Natsumi e os outros descobrem que todos os civis estão seguros e dormindo em um lugar seguro. No entanto, a diretora é capturada pelo inimigo e nenhuma bruxa do workshop pode usar magia devido à condição da cidade. Levará dias para qualquer ajuda chegar. Além disso, muitas bruxas de oficina estão desaparecidas após as explosões. De repente, uma das bruxas de oficina desaparecidas aparece com bombas relógio presas a ela. Ela revela que Weekend capturou várias delas e está usando-as como alavanca para forçar a rendição de Honoka. Eles têm meia hora para atender às suas exigências ou enfrentarão uma situação perigosa. Enquanto isso, Kazumi se junta a Tampopo e sua gangue para vigiar Weekend. Weekend está no terreno da escola cercada por bruxas de oficina com bombas relógio amarradas. Tampopo pergunta a Kazumi o que ela quer que façam, e Kazumi responde que atualmente elas são as únicas bruxas capazes de usar magia. Ela os assegura de que terão que provar seu valor se quiserem ficar em sua casa. De volta ao túnel para o coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam andando para frente quando são confrontados por um dos companheiros de Weekend chamado Ao. Ela usa sua magia para criar um golem de pedra e esmaga tanto Ayaka quanto Honoka no chão com seus enormes braços de rocha. Ao então agarra Ayaka e tenta dar um golpe final. No entanto, Ayaka a surpreende ao pular e simplesmente chutá-la no rosto. Ao inicialmente acredita que um chute normal não quebraria sua armadura de pedra, mas acontece que Ayaka é poderosa, independentemente de sua magia. E eles continuam andando pra frente. De volta à oficina subterrânea, Natsumi tenta desarmar as bombas manualmente, mas com apenas 18 minutos restantes, eles decidem confrontar Weekend diretamente. Ao mesmo tempo, Chronoair acorda em seu quarto e descobre a cidade inteira em ruínas. Ela questiona seu parceiro sobre a situação, e ele explica que Weekend, uma bruxa, causou a destruição após receber informações sobre Honoka. Chronoair percebe que Weekend deve ter derrotado Kaizen, e está determinada a não deixar alguém forte o suficiente para derrotar Kaizen e escapar sem uma luta. Enquanto isso, Natsumi e os outros se aproximam de Weekend e a instam a se render. Weekend, no entanto, revela que em menos de 12 minutos todos morrerão devido às bombas. Ela sugere que entreguem o que ela quer se quiserem viver um pouco mais.
Apesar de afirmar ser fraca, Weekend avisa que mesmo que a derrotem, não conseguirão parar as bombas. Ao ouvir isso, Kazumi se pergunta se Weekend é apenas uma negociadora, e a verdadeira pessoa controlando as bombas é outra. Com essa suspeita, Kazumi corre para o prédio para encontrar o parceiro que pode estar controlando as bombas. Por outro lado, Honoka vai até o coração da cidade e segue as instruções de Ayaka para formar um contrato com a cidade. Com apenas alguns minutos restantes antes das bombas explodirem, Hanon e os outros começam a correr em direção ao Weekend com determinação. Assim que sentem sua magia retornando, Honoka forma com sucesso um contrato com a cidade. Eles rapidamente desmantelam todas as bombas e subjugam Weekend. Eles a levam para uma cela mágica de selamento, mas Weekend os surpreende usando granadas de mão físicas dentro do selo, libertando-se e nocauteando todos com a explosão. Weekend se protege com uma armadura de ferro escondida sob suas roupas. Ela então se reúne com sua companheira, detonando as bombas restantes e causando danos significativos às bruxas da oficina. Ela chama por Honoka, instigando-o a vir salvá-los se puder. Graças ao seu contrato, Honoka ouve a voz dela e testemunha o caos. Apesar das preocupações de Ayaka, Honoka decide usar seus poderes para confrontar Weekend. No entanto, Ayaka intervém, derrubando-o com uma cabeçada e declarando que ela mesma vai lidar com a situação. Por outro lado, Kazumi e os outros localizam o companheiro de Weekend e entram em batalha com eles. Enquanto isso, Cronoar captura Ao e a obriga a revelar o plano e o paradeiro de Weekend, fazendo-a divulgar as informações. Depois de nocautear Honoka, Ayaka o leva para a enfermaria da escola e o deixa descansar em uma cama. Enquanto descansa, Honoka tem um sonho sobre algumas memórias passadas envolvendo sua mãe e a de Ayaka. No entanto, quando está prestes a descobrir detalhes importantes, Kyoyukiru Sensei aparece em seu sonho e o puxa para outra dimensão, como antes. Kyoyukiru Sensei informa que este é um reino especial onde as memórias de todos na cidade estão armazenadas. Como o novo contratante da cidade, em vez de ter seus próprios sonhos, Honoka vem para este reino. Kyoyukiru Sensei o leva por um elevador e explica que durante tempos de crise, eles evacuam todos os civis não bruxos da cidade para esta dimensão. Essas memórias são armazenadas como estrelas no céu deste reino. Uma vez que a cidade é restaurada ao normal, eles liberarão essas memórias após apagá-las e editá-las para que as pessoas não se lembrem de nada sobre o incidente. Honoka pergunta sobre o processo de apagamento de memórias e Kyoyukiru Sensei revela que, como membro da família Mikage, é sua responsabilidade apagar e editar as memórias de todos na cidade para manter sua existência em segredo. Enquanto isso, Kazumi está envolvida em uma batalha com o parceiro de Weekend, que possui uma magia de cópia que lhe permite replicar a magia de seus oponentes. A luta continua, com o urso rosa de Kazumi, Titan, enfrentando o urso preto deles, Titan. O duelo deles é feroz, esmagando as cabeças um do outro como titãs monstruosos. Kazumi parece ter a vantagem inicialmente. No entanto, ambos os combatentes se levantam novamente e continuam sua luta intensa, causando inadvertidamente destruição a uma parte do prédio da escola onde Tampopo e os outros estão localizados. Kazumi usa seu urso para resgatar um deles, mas isso dá uma abertura para o inimigo derrubá-la, fazendo parecer que eles podem vencer. De repente, Medusa chega em sua forma humana atraente e transforma o inimigo em pedra. Depois, ela repreende seus alunos, afirmando que deve puni-los por lutarem contra um oponente tão fraco. Medusa então agarra seus alunos e foge, com as bruxas de Rotenberg perseguindo-os. De volta ao consultório da enfermeira, a Tori entra e pergunta sobre a condição de Honoka. Ayaka informa que ele está com febre alta devido ao uso de sua magia para formar um contrato com a cidade. A Tori menciona que completou sua missão conforme solicitado e compartilha informações sobre Cronoar caçando bruxas da torre na cidade. Ela também enfatiza que não é responsabilidade de Ayaka se preocupar com Honoka. Ayaka expressa sua gratidão e pede a Tori para ficar com Honoka, enquanto ela sai para confrontar Weekend e acabar com o caos. Ayaka então pede sua espada e voa para a igreja, onde Weekend a espera. Ao chegar, Ayaka imediatamente avança para atacar, mas é repelida no ar por uma explosão. Weekend explica que, ao contrário de Ayaka e Kazum, ela não possui habilidades extraordinárias ou superpoderosas em seu arsenal. Por isso, levou anos para preparar bombas e colocá-las estrategicamente por toda a cidade, dando-lhe a vantagem de atacar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela afirma que Ayaka não tem chance contra ela. Apesar das probabilidades, elas continuam sua luta intensa. Weekend provoca uma explosão, fazendo o teto desabar sobre Ayaka. Embora ferida, Ayaka ativa sua magia de fogo, permitindo que ela emerja dos escombros. A batalha continua e Ayaka consegue derrotar Weekend por pouco em combate corpo a corpo. No entanto, ela é lançada para trás por uma explosão, e Weekend revela um grupo de bonecos de mana gigantes, usando-os para lançar um contra-ataque contra Ayaka. De volta à escola, Honoka e Kuro são emboscados por um dos companheiros de Lin. Em resposta, Kyoyukiru usa sua magia para transportar Honoka de volta ao mundo real. Ao acordar, Honoka fala com a Tori sobre Ayaka, mas ela insiste que ele volte para a cama devido à sua febre alta. Nesse momento, a Tori recebe uma ligação de Kyoyukiru, que a informa que Weekend plantou uma enorme bomba relógio dentro do reino mágico. Para evitar que todos os evacuados morram, eles devem derrotar Weekend para desarmar a bomba.
Hattori decide ajudar Honoka e o leva até onde Ayaka está. Eles chegam a tempo de ver Ayaka caída derrotada no chão. Honoka a segura nos braços, instando-a a perceber que há uma bomba ameaçando a vida de todos. Ele implora para que ela use seus poderes e Ayaka obedece, derrotando o Weekend. Ela exige que a bomba seja desativada por Weekend, mas Weekend afirma que já é tarde demais e aciona a bomba, fazendo com que todos no reino pereçam. Indiferente, Honoka se levanta e tenta usar os poderes de Yevmilian novamente, determinado a encontrar uma maneira de salvar todos. Ayaka tenta impedir Honoka, mas ele de repente se sente tonto e desmaia, inconsciente. Em seu sonho, ele encontra Yevmilian, que o repreende por ter retornado apesar de ter sido aconselhado a não encontrar-se em situações dependendo dos poderes dela. Yevmilian entende seu desejo de restaurar todas as vidas e edifícios perdidos durante este período. Ela menciona que um desejo tão significativo requer uma compensação comparável. Quando Honoka pergunta o que ele pode oferecer em troca, ela sugere sua vida. No entanto, ela o lembra de que, se ela tomar sua vida por contrato, Ayaka também morrerá. Após contemplar por um momento, Honoka reconhece que parece não haver outra escolha. Ele forma um contrato com Yevmilian, concordando em sacrificar sua vida para trazer todos de volta. Ele ativa os poderes dela com força total e, milagrosamente, tudo começa a se restaurar ao normal. A cidade inteira é rejuvenescida, e todos voltam às suas vidas normais como se a bomba nunca tivesse explodido. Ayaka abraça Honoka e ele pede desculpas pela decisão de sacrificar sua vida junto com a de Ayaka para que a restauração acontecesse. Ayaka o tranquiliza, expressando que não o deixará morrer tão facilmente. Ela se levanta, chama o nome de Evermilion e declara que oferecerá sua própria vida em vez disso. De repente, a forma mágica de Ayaka desaparece e ela desaba no chão inconsciente. Antes que Honoka possa processar o sacrifício de Ayaka, ele é apunhalado nas costas por Weekend, que também foi restaurada graças ao desejo dele anteriormente. Weekend informa que ele arruinou o plano dela e agora ela só tem uma faca. Ela o provoca, sugerindo que ele não deveria chorar por Ayaka, pois pode encontrá-la na vida após a morte. Honoka reúne suas forças, empurra a faca para fora de suas costas e revida, socando Weekend no chão. Honoka fica sobre ela com a faca e a crava no chão ao lado da cabeça dela. Ele declara que terminou de desvalorizar vidas e afirma que não importa quantos esquemas malignos ela use para tornar sua vida miserável, ele sempre a derrotará e acabará com seus planos. Após este discurso heróico, ele cai em cima dela devido ao seu ferimento. Weekend, reconhecendo sua resiliência, decide poupá-lo, instruindo sua companheira a cuidar dele. Ela comenta que ainda tem alguns dias antes de Weekend e Kazane retornarem. Após o encontro, eles se dirigem ao esconderijo, mas são inesperadamente encontrados por Cronoir e sua companheira Croco. Elas os convidam para um passeio. E enquanto todos os outros estão de volta e felizes, Honoka é dominado pela tristeza, chorando sobre o corpo sem vida de Ayaka. Nesse momento, Hattori entra e recebe uma ligação de Kyoyukiru, que informa que agora está tudo bem e que eles completaram a missão com sucesso. No entanto, ainda entristecido pela condição de Ayaka para se importar com as boas notícias, quando Honoka relata tudo o que aconteceu, Kyoyukiru percebe algo estranho nisso. Normalmente, apenas os contratantes podem cumprir as exigências do contrato, o que significa que Ayaka não deveria ter sido capaz de dar sua vida em troca da dele. Além disso, Honoka percebe algo estranho no corpo de Ayaka. Embora ela não esteja respirando, seu corpo ainda está quente, que o Yukiro propõe uma solução. Ele sugere tentar algo que possa trazer Ayaka de volta. Ele instrui Hattori a criar um círculo mágico especial e colocar Ayaka dentro dele. Kyoyukiru explica que Ayaka pode estar nesse estado porque ela encerrou o contrato à força. Para trazê-la de volta, ele precisa formar um contrato com ela novamente. Ele diz a Honoka para cortar levemente a mão, deixar cair um pouco de sangue no peito de Ayaka e depois beijá-la. Embora beijar seja a parte mais desafiadora para Honoka, ele consegue dar um beijo na testa de Ayaka. Depois de algum tempo, Ayaka milagrosamente volta à vida, começando a respirar novamente. Depois de trazer Ayaka de volta à vida, Honoka retorna ao seu mundo dos sonhos para conversar com Evermilion, ao lado de Kyoyukiru. Ele pergunta a ela sobre o que aconteceu e ela revela o contrato que fez com Ayaka quando eram crianças. De acordo com o contrato, se Ayaka morresse ou pedisse a ajuda de Evermilion, ela liberaria o contrato entre elas, permitindo que Honoka usasse seu próprio poder que ele usa para manter Evermilion viva. Acontece que Honoka restaurou tudo sozinho, e uma vez que Ayaka quebrou o contrato deles, ela não precisava dar a ele nenhum de seu poder. Consequentemente, o acordo deles foi cancelado. Enquanto isso, Cronoir desafia Weekend para um duelo 1 a 1 e a destrói completamente, expressando decepção com sua força. Ela esperava uma oponente formidável, mas achou Weekend muito mais fraca do que esperava. Cronoir contempla torturá-la, mas é interrompida pela chegada de Kazane. Kazane declara que, por este incidente, ela quer a custódia da vilã, e não pode deixar que Cronoir a tenha. Weekend questiona como Kazane está presente, já que deveria levar pelo menos mais 5 dias para ela recuperar sua mana. No entanto, Cronoir revela que seus cálculos estavam errados, e levou apenas 20 horas para Kazane recuperar toda a sua magia. Depois que Weekend pergunta por que Kazane não interveio antes, Kazane explica que queria que as crianças se divertissem, então decidiu não interferir. Agora ela está lá para limpar a bagunça que fizeram.
Eles se enfrentam, e fica claro que provavelmente são os indivíduos mais fortes do show até agora. A batalha entre Kazan e Cronoir dura apenas alguns minutos, durante os quais trocam golpes intensos. Como esperado, Kazane sai vitoriosa. Na manhã seguinte, Honoka acorda em sua cama, e Ayaka o cumprimenta com um bom dia. Ela diz para ele se preparar para a escola. No caminho, Honoka pergunta se ela está bem, e Ayaka responde que levará algum tempo para seus poderes mágicos se recuperarem, mas que está bem mesmo sem eles. Mais tarde, eles são emboscados pela equipe Tempo Rocket, que tenta seu truque habitual de capturar Honoka. No entanto, Ayaka mostra a eles que ainda é a personagem principal deste mundo, mesmo sem magia. Ela agarra Tampopo e Mei pelas cabeças e quase as esmaga com sua força. As duas pedem desculpas pelo comportamento rude, e tudo volta ao normal. É isso para este vídeo. Assista ao próximo vídeo e nos vemos no próximo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!